O livro está chegando. Lembrando que quem não teve a oportunidade de ajudar no Catarse, agora você pode, né, comprar avulso mesmo. Compre aqui, tem uma pré-venda já acontecendo. Então o código QR que tá aqui, ó, entre nele, tá aqui, ó, tá aqui. Entre nele, o código QR que tá aqui é o código que leva para o livro. Tá bom? Que leva para o livro, ou seja, leva para o link de pagamento já. A partir do momento do pagamento, você já tá ali valendo. O seu livro vai chegar. A gente fica enviando e-mails, né, para ficar ali atualizando vocês da situação. Lembrando que aqui na descrição também tem o Pix do Pirula, né? O Pix dele continua aqui. Quem quiser ajudar lá também, né, a situação do nosso querido Pirula. Aqui embaixo a gente tem os links tanto do Pix como do site para ajudar o Pirula. Lembrando que o Pix tá no nome do Marcos Siqueira. Regis Tadeu falou da Legião Urbana. Eu não vi o vídeo, eu vou ver aqui com vocês. O que acontece com o Regis Tadeu é que ele tá mudando, eu acho que a opinião dele com relação à Legião Urbana, porque ele era bem mais crítico, né? E não só a questão de ser crítico com relação à banda, né? Que eu até sou também, né? Com a qualidade deles como instrumentistas, né? E não sou tanto assim também não, porque eu acho que qualidade como instrumentista também às vezes não é só o que basta, mas ele é bem mais, ele era crítico com relação à parte histórica e tal, ele achava que a Legião Urbana era superestimada e tudo. E ele tá mudando a sua opinião. Agora vamos ver um vídeo aqui tranquilo, eu acho que ele não vai falar muita abobrinha. Se ele falar abobrinha, vai tomar no meio. mas acho que ele não vai falar muita abobrinha, não. Vamos ver esse vídeo pra gente terminar um pouco mais de boa, porque esses temas de pose do rodo, né, o Lins, né? Então deixa muito chateado. Ó, o Mário Marinado dizendo, vai ter edição digital do livro? Vai, Mário. Só que num segundo momento, eu tô conversando aqui na empresa própria Toca Livros, a gente tá pensando em fazer o e-book e o audiolivro talvez, mas o audiolivro já aviso que eu não vou narrar, eu não aguento mais narrar audiolivro e provavelmente vai ser com um narrador profissional, né, pessoa preparada para isso e tudo. Então a gente pensa em fazer o e-book e o audiolivro. Isso pro segundo semestre, né? Vamos entregar os livros primeiro bonitinho pra vocês. E aí a gente vai atrás dos formatos digitais. Mas sim, eu acho até que é bobagem não ter formatos digitais hoje. Eu acho que é legal disponibilizar em todo tipo de formato. Vai ser legal, né? E aí, comemorou o Mário. O Regis tá mais tranquilo, né? Viu? Uma coisa que ele não é bolsonarista. Eu também acho que não é bolsonarista, Fábio. Também acho que não. Inclusive, depois daquela ameba daquele cachavé, o Regis Tadeu me soou bem mais simpático, viu? Quando eu vi que tem essas atrocidades no YouTube, o Regis Tadeu me soou mais simpático. O primeiro álbum do Legião Urbana completou 40 anos em 2025. É este ano mesmo. 40 anos de existência e ainda hoje esse disco é alvo de elogios por parte dos fãs e de ódio eterno por parte dos haters. Neste vídeo eu vou explicar o que eu penso a respeito desse álbum nos dias atuais e por que ele tem esse poder de despertar amor e ódio em iguais proporções. O Regis não tinha feito vídeo desse disco já, ou eu tô viajando? Eu tenho pra mim que o Regis já falou sobre o primeiro álbum da Legião. Vamos ver. Posso estar viajando também. E vou falar aqui, ó, uma edição bem caprichada dele aqui, ó. É propaganda, né? É propaganda dessa nova edição do disco aí. Inclusive, né, eu tenho que trocar os meus discos de vinil da Legião Urbana, né? Eles estão bem velhinhos, eu vi lá. E eu quero fazer ali pelo menos comprar. Alguns deles precisam ser recolocados. Lançada pela EMAI anos atrás, ó. Né? Presta atenção. Não é propaganda não, anos atrás. Acho pular a abertura. Pode adquirir da banda. Propaganda. Todo. Crie seu site no WordPress. Mais propaganda. Regis Tadeu indica. Vamos lá. Imprescindíveis. Aqui, ó. Ele só chove no molhado. Vanessa, não dá pra esperar tanto, né? Eu gosto de ver os galãs feios tirando uma com a cara do Regis Tadeu. Vanessa. E o pessoal do Galãs Feios, eles entendem de música, né? Eles trabalhavam com críticas de música também. Então, né, tem essa coisa. Mas, enfim, o Regis Tadeu é só relevar a parte analítica. Eu acho a parte analítica do Regis Tadeu simplesmente vergonhosa, assim, nível vergonhoso mesmo. Só que a parte histórica é legal, assim, né? Ele tem algumas simplificações ainda, mas, né,
como eu falei pra vocês, existem old box, alguns old box aqui no YouTube que você fala, gente, tem gente pior. E olha o tamanho da propaganda que ele faz. Aqui, a propaganda é enorme, imensa. Tá falando dos livros e tal. Olha lá, vai começar o vídeo aqui. E tem um presentinho Ah, não, ainda Belas Letras. é propaganda. Esses livros, tudo junto. Caramba, a Belas Letras pagou bem o resto ó. 3 minutos de propaganda, caramba. Ah, é só ver a roupa dele mudando aqui, ó, que a gente consegue voltar. Vamos lá. Maravilhoso. Não vacila. Meu Não amigo vacila. e minha amiga, esse disco de estreia aqui do Legião Urbana, 40 anos depois do seu lançamento, é um marco na história do rock brasileiro. Quer eu queira ou não, quer você queira ou não aceitar, porque mesmo depois de 4 décadas, ele ainda divide corações e mentes, vamos dizer assim. 4 décadas se passaram desde que essa estreia em disco caiu como uma bomba no cenário musical brasileiro da época pré-Rock in Rio. E ao longo dos anos, Que louco, esse pré-Rock in disco, Rio, ele para fala. o bem ou para o mal, ele se tornou um símbolo cultural que ainda hoje provoca suspiros apaixonados. Você vê que ele ainda tem uma questão, né? Para o bem ou para o mal, né? E aí ele tem um tom meio de deboche aqui. Suspiros dos fãs, meu Deus. Nos fãs saudosistas e caretas de desdém nos detratores que não engolem a mistura de pretensão poética, urgência juvenil e fragilidade técnica que define exatamente isso. Fragilidade De certa técnica. forma, eu me coloco meio no meio desse fogo cruzado. Hoje, né? Você já Toda criticou vez muito que a eu Legião. ouço as canções desse repertório com o devido distanciamento dessas duas reações polarizadas. E, evidentemente, com a preocupação zero de querer agradar qualquer um dos lados. E eu entendo perfeitamente por que esse disco ainda é capaz de despertar amor e ódio em proporções quase bíblicas. E porque eu não consigo simplesmente jogar esse álbum na lata do lixo. Ué, Mesmo com pra quê? todos os seus defeitos gritantes. Antes da minha opinião a respeito desse álbum, como eu sempre faço, né? Eu quero contextualizar o terreno onde esse disco aqui nasceu, cara. Vamos lembrar que em 1985 o Brasil saía da ditadura militar, com a redemocratização meio que Meio, né? engatinhando, e uma juventude ali sedenta para dizer algo que não fosse apenas os ecos de um passado opressivo, vamos dizer assim. Naquela época, Brasília, que era uma cidade planejada que parecia muito mais um experimento urbanístico do que um lugar com alma, era um caldeirão improvável, onde o Renato Russo, o Dado Villa-Lobos, o Marcelo Bonfá e o Renato Rocha, o Negrete, eles misturaram as influências de punk rock inglês com um pós-punk melancólico, passando inclusive pelo rock nacional dos anos 70, e tinha uma pitadinha ali de melodrama tropical, vamos dizer assim, tá? E a banda, com esse primeiro disco, era, de uma certa forma, um megafone para uma geração que queria gritar as angústias, né, os amores e a sua inconformidade com um país que parecia não saber muito bem para onde ir. E o álbum, ele foi lançado pela EMI depois de ter sido gravado em condições ali bem modestas, né, e com uma produção que, para os padrões de hoje, soa quase amadora. Mas é exatamente essa rusticidade que ainda dá ao disco até hoje um certo charme e, ao mesmo tempo, uma vulnerabilidade aos ataques dos haters. Mas eu acho que se você achar o disco rudimentar demais, realmente, eu acho que essa, digamos, essa falta de técnica ou essa coisa meio crua, eu acho que ela faz bem pro álbum. Acho que o álbum fica bom com relação a isso, né? Não sei quem vai criticar o fato desse trabalho ser pouco, né, pouco polido com relação ao instrumental. Pelo menos eu entendo esse primeiro álbum como essa saída lá do Aborto Elétrico, aquela coisa toda, né? Tudo bem que o Renato passou por aquela fase de trovador solitário, mas eu sinto ainda aquela coisa meio crua e que me parece mais estético, né? Tem falta de técnica? Eu acho o baixista muito bom, eu acho o Renato Rocha muito bom. Só que assim, eles podem ter falta de técnica, mas aqui tá parecendo um tom estético. Renato Russo, para o bem ou para o mal, ele era um letrista que não sabia fingir. Por que para o bem ou para o mal? Ele tá com muito nesse lance do para o bem ou para o mal, né? Não dá pra entender nada. Passa pelos mesmos desafios. Sai! Queda na eficiência.
E as letras dele eram, de uma certa forma ainda são, né, um diário meio aberto, assim, um confessionário onde ele despejava a insegurança dele, os amores mal resolvidos, a raiva dele contra a hipocrisia social e a busca dele por algum sentido no meio daquele caos, cara. Então você tem faixas como Geração Coca-Cola, por exemplo, que se transformaram em hinos geracionais para milhares de fãs ao longo dos anos, cara. E faixas que inclusive capturavam o desencanto de uma juventude que cresceu sob o jugo de um regime autoritário. E agora, naquela época, né, se via perdida nas suas promessas de liberdade que não se concretizavam. A frase, quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos USA, na verdade, sempre foi uma crítica à americanização cultural que ainda rola em 2025 aqui no Brasil. Cara. Ainda mais hoje. Brasil, por quê? Porque o Brasil continua refém das influências externas. Musicalmente, o disco tem uma abordagem, eu não vou dizer minimalista, porque não é bem o termo, mas meio espartana. O Dado Villa-Lobos, por exemplo, não era e nunca foi um bom guitarrista. Mas as linhas de guitarra que ele criou, como por exemplo em Será, tem uma urgência melódica que grudava na cabeça instantaneamente daquela época. Olha só, a primeira vez que ele não tá descendo a lenha no Dado Villa-Lobos, né? E fazendo um elogio, ao meu ver, um elogio coerente, né? Porque, de fato... ele não tem um virtuosismo na guitarra, etc e tal, mas o exemplo de Será que ele deu aqui, quando você pensa naquela abertura, naquele solinho de abertura, virou a identidade da música, né? Virou identidade, né? Então, o Guilherme Arantes fala isso, o Guilherme Arantes gosta de colocar identidade antes da canção começar a ser cantada, antes da voz entrar. Por isso que você vê que as músicas do Guilherme Arantes têm geralmente uma coisa muito marcante no início, né? Até ele entrar com Eu Nem Sonhava, ou o próprio Meu Mundo e Nada Mais, né? Que tem aquele piano. Então, em certa medida, né, guardadas as devidas proporções, o Dado Villa-Lobos faz isso aqui, né? Faz traz essa identidade sonora inicial e que já te coloca, né? E que já te coloca na música, já te fala a que veio aquela música por conta desse solo de abertura, né? Então, eu achei coerente, achei legal. Das pessoas, cara. E a bateria do Marcelo Bonfá, muito básica e muito rudimentar, servia bem para dar ritmo a uma energia primal, quase punk, que dá. O Reginho está bem mais pianinho com o Bonfá depois daquela baterada que ele fez lá com o Rafael Bittencourt, que ele foi tocar Tempo Perdido, uma música em tese simples, e se perdeu todo, né? Tempo Perdido, né? Dava às músicas um senso de imediatismo. Então, uma canção como Por Enquanto, né, que tem uma melancolia acústica, ainda hoje é para mim um exemplo de como o Legião Urbana conseguia dizer bastante com muito pouco. Porque não tem firulas, não tem exageros nesse disco, cara. É um som cru, feito por então jovens que queriam ser ouvidos e não impressionar com virtuosismos que eles simplesmente não tinham, mesmo que eles quisessem. Então, para você ter uma ideia, o baixista, o Renato Rocha, né, o Negrete, era o melhor músico dos quatro. Foi o que eu falei, ó. O baixista, as linhas de... Se você for ver os dois primeiros álbuns da Legião, as linhas de baixo eram sensacionais, cara. Eram sensacionais. Gosto muito das linhas de baixo, né? A revelia dos outros instrumentistas. O Regis está pegando, nesse vídeo, estranhamente muito mais leve, com o Dado e com o Bonfá, né? Que sempre foram muito pisoteadas por ele. Enfim, mas assim, ele tá falando que a estética pedia, né? Essa roupagem um pouco mais crua. E ok, né? Ok. Ter uma ideia. O que tornou esse disco aqui como uma obra atemporal
Na verdade, foi a capacidade do Renato em transformar experiências pessoais dele em narrativas universais. Ainda é cedo, a canção fala de um amor que não deu certo, mas também de uma busca por uma identidade que qualquer adolescente ou um adulto nostálgico pode entender até hoje. Outra canção desse disco, Baader-Meinhof Blues. Ai, Gemini. Gente, vai lá, Gemini. Evidentemente com a referência à facção terrorista alemã da época, é uma música que mistura política e existencialismo de um jeito que poucos no Brasil tinham a manha de fazer, cara. Mesmo em 2025, quando o mundo hoje está muito mais conectado e de uma maneira paradoxal está mais fragmentado, essas canções ainda falam com quem se sente deslocado, ainda falam com gente que é incompreendida ou simplesmente está perdida por aí. Não, será não? Eu queria perguntar uma coisa. Até bem pouco tempo, o Legião Urbana ainda era muito revisitado por jovens. Hoje eu falo com as pessoas mais jovens, eu já não sei se Legião Urbana faz parte ali do entorno deles, ou se eles conhecem, ou se eles acompanham. Como até bem pouco tempo ainda era uma voz jovem, a ponto de você falar, putz, a Legião nunca vai deixar de ter relevância, porque ela continua a conectar com os jovens, né? Hoje eu já não sei. Confesso que hoje os jovens já não se ligam tanto com Legião Urbana ou com as mensagens que as músicas passavam, né? Não sei, é um questionamento que fica aí. Se hoje a juventude ainda está interessada no discurso da Legião. Desde limitações técnicas, os integrantes do Legião Urbana, eles tinham uma química inegável. O Renato Russo era um poeta torturado, o Dado Villa-Lobos era um artesão de melodias, o Bonfá era o coração rítmico bem rudimentar, e o Negrete era o contraponto discreto e eficiente do baixo. E essa dinâmica, mesmo que imperfeita, deu a esse disco uma autenticidade que falta até hoje a muitas bandas com som mais polido. Agora, vamos ser justos, o disco não é perfeito. E os haters têm razões legítimas para torcer o nariz para esse disco. A produção do José Emílio Rondô e do Maírton Bahia para dizer o mínimo, rudimentar. O som eles não estavam ligando. Essa década de 80, gente, muita gente começou a fazer rock porque sim, sabe? Então era uma galera que geralmente produzia, sabe? Um dia você estava produzindo Milton Nascimento, aí no outro o pessoal te vem com, tem essa bandinha de rock que eles cantam, eles tocam mais ou menos. Então, e aí eles iam lá e falavam, vamos lá, completar, é trampo, eles estão me pagando. Então eles não ligavam muito, porque eles trabalhavam com nomes consagrados, eles não levavam muito a sério muitos dessas bandas, porque chegava banda a rodo, gente. Ano 80 era a hora de se fazer banda de rock, então chegava um monte lá, pra uma dar certo, demorava. Então Legião deve ter chegado, os caras devem ter falado, aí, mais uma, vamos lá. Eu lembro que eles até brigaram e tudo e tal, quase que não teve disco, né? O produtor ia embora. Eles tiveram que sair lá e buscar ele, falar, não, a gente vai fazer e tal. Quase que a Legião perde o bonde aí, porque os produtores estavam por cima da carne seca, os produtores é que mandavam na parada, né? A Legião Urbana era nada, assim, o Renato Russo ainda não era o Renato Russo, né? Que, enfim, que depois foi se tornar, mas fazer rock na época era o que tinha demais, e os produtores estavam meio que saturados de receber isso, pelo menos é a impressão que eu tenho, tendo as leituras dos livros que se tem a respeito. A Vanessa falou, acho que hoje quem se liga em Legião Urbana são os jovens 30 a mais, né? Ou seja, envelheceram, né? São os jovens foram jovens de algum período, né? Hoje acho que os jovens a juventude não se liga mais nisso, né? Vou fazer uma pesquisa de campo, aqui tem muito jovem na empresa, né? Vou fazer uma pesquisa de campo, ver o quanto eles se interessam ainda por isso, né? Nossa, a Rafisa falou que o verdadeiro crítico é o Nelson Mota, né? Mas aí não é difícil comparar os dois, né? Tadinho do Regis.
O Regis é um babaca por completo. O brasileiro aprendeu há muito tempo a ter esse sonho americano capitalista, e isso vem de muitos anos atrás. Geração Coca-Cola, a música critica exatamente isso. Olha só. E a Vanessa completa aqui, os jovens senhores, né? São os jovens 30 a mais, né? Jovens senhores, né? Continuemos aqui. Os anos 80 era o tempo das vacas gordas do rock nacional, né? A indústria mirou para aí, Vanessa. A indústria foi para esse caminho, né? Foi uma escolha da indústria mesmo. Inclusive, era uma escolha entre a Soul Music, né? Ou seja, aí nesse caso imperaria Tim Maia, Cassiano e afins, ou o rock, né? Que aí imperaria o Rita Lee, Raul Seixas e tal. A Rita Lee, de fato, continuou vendendo bem, embora os discos do final da década de 70 e começo da década de 80 sejam os mais vitoriosos em termos de venda. E o Raul Seixas caiu, né? Com exceção daquele disco azulzinho da década de 80, o Raul, ele passou por um período bem mais complicado, né? Bem mais difícil. Mas é isso, né? Os anos 80 foi uma escolha da indústria. Muitas vezes som meio embolados, a mixagem parece que foi feita meio que às pressas. Tem faixas, por exemplo, como uma canção intitulada Soldados, que a voz do Renato Russo ela ficou meio soterrada por uma parede de som que não sabe se quer soar como pós-punk ou como new wave. É claro que para ouvidos acostumados aos padrões de 2025, né, com as produções cristalinas e a tecnologia de ponta, esse disco, se ouvido hoje, verdade, ele vai soar como uma relíquia arqueológica. Agora, mais uma vez, eu enfatizo, é preciso contextualizar com os padrões sonoros da época aqui no Brasil para ouvir esse disco. E outra coisa que tem que ser dito, o Renato Russo não era o gênio lírico que todo mundo pensa que ele foi. Por quê, cara? Porque ele pegava emprestado versos de canções de outras bandas, como por exemplo o trecho Take Your Hands Off Me, I Don't Belong to You, da música Say Hello, Wave Goodbye, da dupla Soft Cell, que virou os 2 primeiros versos de Será. Gente, eu sempre ouvi essa história, e é uma coisa engraçada, né? Sempre se fala, nossa, o Renato Russo não era tão bom assim, ele pegava versos. E sempre as pessoas citam versos medíocres. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Qual a genialidade desse verso? Nossa, ele roubou e tal. Gente, acabou de falar aqui, acho que a Rafisa falou aqui também. Por enquanto, é uma letra espetacular, muito melhor do que tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Então, o Renato era sim um excelente letrista. E a questão ele pegava emprestado alguns versos, não sei de onde. Primeiro, as pessoas confundem muito plágio com intertextualidade, né? Intertextualidade é citação de outro texto no seu próprio texto, né? Isso é um recurso possível, né? E muito utilizado, não só pelo Renato Russo, mas por Caetano utiliza bastante, né? Caetano utiliza bastante. Então, assim, só que assim, é muito louco falar que o Renato não é um grande letrista e dar o exemplo de tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você, dizer que esse verso não é dele. Esse verso não é tão rico, não é mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba? Olha que lindo, que construção linda, ele roubou de quem isso aqui? Então assim, esse papinho de que o Renato não era tão bom assim, porque tinha 3 ou 4 recortes de outras pessoas, é inacreditável, né? Um negócio que não faz muito sentido, né? Dizer que ele não era tão bom porque o mínimo da obra dele veio de outro lugar. Muitos outros empréstimos de letras e no próprio som da banda em certas canções, cara. Você Isso pode sim. procurar pela internet que você vai encontrar uma lista enorme dessas ideias emprestadas. E outra, o Renato Russo pegava ideias emprestadas do Oscar Wilde e até de outros autores e até mesmo do I Ching. Só que também ele era um jovem de 25 anos com uma visão de mundo ainda em formação. É por isso que algumas letras, como a letra de Petróleo do Futuro, caem num didatismo quase infantil, tentando soar profunda, só que sem aquela maturidade
que o Renato Russo desenvolveria nos discos posteriores. Uhum. Os haters Concordo pegam pesado, com essa parte. inclusive nesse ponto, acusando o Renato Russo de ser um poeta de cursinho pré-vestibular, que confundia angústia adolescente com filosofia. E, vamos ser honestos novamente, em alguns momentos os haters têm razão. Sem contar que para aqueles que valorizam técnica musical acima de tudo, o Legião Urbana sempre foi uma piada muito ruim. Mesmo eu, que eu não dou a mínima para esse excesso de valorização técnica na hora de tocar os instrumentos, eu mesmo vi alguns shows do Legião Urbana que foram terríveis em termos de execução ao vivo em cima dos palcos, cara. E tem um outro detalhe. O Renato Russo, ele nunca foi um cara de meias palavras, e isso, às vezes, jogava contra ele mesmo. Porque a ambição de abordar temas grandiosos, né, política, amor, existencialismo, em um disco de estreia, com uma banda ainda crua, de uma certa forma soou pretensiosa por muita gente. Eu lembro, inclusive, que na época ainda, eu nem tinha entrado no meio jornalístico ainda, eu li um monte de artigos que apontavam que o Legião Urbana queria ser os Smiths, queria ser o U2 sem ter a mínima bagagem musical ou mesmo alguma sofisticação necessária. E, vamos falar a verdade, eles não estavam errados. Eles que eu falo, os críticos. Então, 40 anos depois, cara, esse disco de estreia do Legião continua sendo... mas o tempo é implacável, né? O tempo é implacável com críticos. Se você for... Gente, procurem críticas do segundo disco da Marisa Monte, que é um disco chamado... Que é o Mais, aquele Mais, né? Que tem os maisinhos, né? Que, cara, a Marisa Monte, ela tem um disco de estreia que é um disco ao vivo, né? Então é um ao vivo ali que ela tem. Então, assim, muitas canções nesse ao vivo, ela é bem interpretada, é linda. Foi o Nelson Motta, inclusive, citado aqui, o Nelson Motta, que quem produziu e tudo. E, cara, todo mundo viu na Marisa Monte uma nova cantora-intérprete, sabe? Como Bethânia, como Gal, como Elis. E no segundo disco, né, a Marisa Monte, ela compõe. Ela vem a Marisa Monte compositora. Cara, desceram a linha no disco da Marisa Monte. Mas falaram mal, falou que, nossa, por que ela tá fazendo isso? Tava interpretando músicas incríveis, compositores maravilhosos, agora quer fazer as próprias músicas, que bobagem, né? E olha como envelheceu mal isso, né? O segundo disco da Marisa Monte é simplesmente absurdo, incrível, né? Então, o crítico tá à mercê disso, né? O crítico tá à mercê disso um pouco, né? O Regis é cheio de senso crítico com música, só não usa o mesmo senso crítico na hora de na hora de escolher os óculos. Ô louco, o Dr. Capivara chegou com tudo aqui, a Rafisa deu risada. Ai. É óculos de natação, a Vanessa tá falando aqui. Caramba. Dr. Capivara chegou com poucas papas na língua. Único. Ele é um espelho daquela época, mas também é um reflexo de emoções que de uma certa forma não envelhecem. Os fãs idolatram esse disco porque ele fala diretamente aos coraçõezinhos, né, de todos os fãs baba-ovos, né, com uma sinceridade muito maior do que as suas falhas técnicas. E os haters desprezam esse disco porque eles veem nele uma exaltação exagerada de algo que... Se liga nisso que eu vou dizer, independente saco, se você é de direita, de esquerda, quer ficar... Beleza. Por um olhar mais frio, cara, não passa de um disco de estreia que tinha mais coração do que cérebro. E eu não vou mentir, como eu nunca minto. Há dias em que eu ouço esse álbum e eu sinto vontade de elogiar a coragem de uma banda que, com tão pouco tempo, ou melhor, que com tão poucos elementos, conseguiu dizer muito. No fim das contas, eu não desprezo esse disco porque, bem ou mal, ele tem alma. Ele tem uma verdade, e isso é algo que nenhuma produção milionária pode comprar. Os defeitos desse disco, na verdade, são parte da história dele, e as suas qualidades também o motivo pelo qual ele ainda é cantado em rodinhas de violão, em shows cover e em playlists de quem nunca viveu os anos 80.
Não é uma obra-prima no sentido técnico, mas É um uma documento obra-prima. histórico. Caramba, gente, olha que curiosidade. Esse disco da Legião Urbana é uma obra-prima. Regis errou. Sabe por que Regis errou? Momento curiosidade inútil. Você sabe o que quer dizer obra-prima? Obra-prima é do italiano primeira opera, ou seja, primeira obra. Então, teoricamente, na nossa vida a gente só tem uma obra-prima, que é a primeira que a gente faz. Ou seja, como esse é o primeiro disco da Legião Urbana, essa é uma obra-prima. É uma obra-prima da Legião Urbana. Olha que curiosidade. Vocês iam dormir sem saber o que é uma obra-prima. Vocês iam dormir sem essa curiosidade inútil para vocês. Agora, quando alguém fala, nossa, isso é uma obra-prima, você fala, não, a obra-prima é a primeira. Coloca o seu monóculo e fala, a obra-prima é sempre a primeira. Então, Regis errou aqui. Esse disco da Legião, sendo o primeiro disco da banda, é uma obra-prima. Curiosidades inúteis no Musicalia. A gente vê por aqui. E emocional que merece respeito. Ele é um disco imperfeito, mas é essa imperfeição que torna o álbum humano. Então, para os fãs, é um relicário de memórias e sentimentos, e para os haters, é um alvo fácil para críticas que, mesmo válidas, às vezes ignoram o contexto. E em 2025, com 40 anos de estrada, esse disco ainda tem o poder de fazer com que a gente discuta, que a gente sinta e, acima de tudo, lembre que o rock, quando ele é feito com verdade, ele pode ser eterno, mesmo com todas as suas cicatrizes. Pois bem, meu amigo e minha amiga. Pois bem, minha amiga e minha amiga. Ah, gente, né? Um vídeo ok, né? Vídeo teve momentos de deslizes, mas no geral tudo bem, né? Eu não sei o que aconteceu com o Regis Tadeu, que recentemente ele tá mais amigável com a Legião Urbana, etc. Pra alguém que falou tão mal. A Carla tá rindo de alguma coisa aqui, não sei do que é exatamente. Acho que é dos óculos, né? É da crítica dos óculos aqui.